Para você, Sandy, o que a reforma do Conjunto Ceará vai impactar na sua vida e na comunidade? A reforma da Igreja do Conjunto Ceará ela é muito importante. A gente, como comunidade, faz toda a diferença na nossa região. E, infelizmente, estamos impossibilitados de comunicar Jesus para a nossa comunidade. Porque, infelizmente, o nosso templo está assim. Não temos nem sequer segurança para adorar a Deus. Como podemos fazer os nossos projetos, aquilo que Jesus mandou a gente ir e de pregar o Evangelho? Então, é com muita humildade que eu peço a você que colabore, doe e ajude-nos a fazer a diferença na nossa comunidade. Doe para a Igreja do Conjunto Ceará. Boa noite, igreja. Prazer e satisfação estar mais uma vez reunidos aqui com vocês, não é? Falar um pouquinho da palavra de Deus, dividir um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Obrigado também às pessoas que nos assistem de casa. É um prazer também ter vocês aqui conosco. Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias. Pedir para a sonoplastia me ajudar um pouquinho também. Colocar a apresentação da gente. Queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, agora, ó Pai, que estamos com a Tua palavra aberta, queremos te pedir, Senhor, que Tu derrame o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que, Senhor, que não venha falar de mim, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo dirija essa palavra que será dada à igreja agora. Fica conosco, abre as nossas mentes, nos guarda, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Mateus, capítulo 18, versículo 12 e 13. Pode passar, Dani. Ele diz o seguinte: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Das lembranças que eu tenho da minha infância, uma das que mais marcaram é a do meu tio, o tio Antônio, como a gente chamava. O tio Antônio para mim, né? Vocês podem conhecer ele também como o pai Antônio, né? Que ele é o pai da Nildinha, avô das meninas, né? Pai da Nildinha, pai da Geró. E o tio Antônio, ele tocava na igreja, ele gostava de cantar uma canção, que o nome da canção era 100 Ovelhas. Eu não sei se vocês lembram, eram 100 ovelhas. E eu queria cantar essa música agora, mesmo a capela com vocês, tá bom? Vou pedir que vocês, quem souber pode acompanhar aí. Vamos cantar a capela hoje, tá certo? Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas, põe logo em seus ombros e quer lhe salvar. Cura suas feridas, põe logo em seus ombros e quer lhe salvar. Amém. Essa é uma das lembranças mais antigas que eu tenho na vida e é uma das que eu mais gosto também. Agora, tinha uma coisa que me intrigava. Eu ficava pensando assim, na minha inocência, né? Como é que pode? Pode até passar, Dani. Pode. Se eram 99 que ele deixava lá parada,
lá guardadinha no canto, e ele ia procurar só uma. Na minha inocência, eu não entendia direito isso, né? Mas só que hoje em dia, se a gente for pensar, no mundo empresarial, eles imaginam do mesmo jeito que eu pensava. Para eles, 1% é descartável. Na cabeça do mundo empresário que a gente tem hoje, ele pensa assim, 1%, o trabalho que eu vou ter para procurar aquela ovelha, eu ainda vou correr o risco de acontecer alguma coisa com as 99 que eu deixei lá. Esse prejuízo de 1%, eu vou até deixar para lá, não vale nem a pena, né? Só que Cristo não pensa assim. Para Cristo, cada um é importante. A vida de cada pessoa é importante para Jesus. E ele deixar as 99 guardadas e ir atrás aquela única que está perdida, para ele é muito importante. Pode até passar para mim. Se a gente for olhar no versículo 13, ele fala justamente isso. E se porventura a encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. A gente até pensa, pode passar aqui também, que eu acho que quem entende mais ou menos isso, sabe quem é? São as mães. As mães, principalmente aquelas que têm muitos filhos. Quem é mãe vai saber o que eu estou falando. A mãe ela pode ter 10 filhos. Ela vai dizer que ela tem o mesmo amor por todos. Mas se tiver um problemático, ela vai cuidar mais de quem? Do problemático. E vai chegar alguém e vai dizer assim, mas como é que pode? Você tem mais amor por ele. Esse que lhe dá trabalho. Esse que sempre lhe dá dor de cabeça. O que ela vai dizer? Ela vai dizer, não, eu tenho amor igual por todos. Mas esse é o que precisa mais de mim. Esse é o que está sempre precisando de alguém para ir buscar, para trazer ele para a realidade. E assim é com Cristo também. Ele tem amor por todos nós. Mas aquele filho, o que mais rejeita a Cristo, aquele vai ser o que Jesus vai ter mais amor por ele, mais vontade de ir lá, procurar, resolver o problema dele. Pode passar aqui. A ovelha, ela se achava perdida. Ela sabia que ela estava perdida, né? E Lucas, ele fala, Lucas no capítulo 15, versículo 5, ele retrata a mesma parábola, mas ele vai mais longe um pouquinho. Ele diz, achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. É a mesma coisa que Cristo quer fazer com cada um de nós. Quando ele sabe que o seu filho está lá perdido, ele quer ir lá buscar, ele bota no ombro, ele traz para pertinho dele, porque ele quer cuidar dele. A ovelha, ela sabia que ela estava perdida. A música, ela até fala isso, que quando o pastor encontrou, a encontrou gemendo, tremendo de frio. O pastor fez o quê? Foi lá, curou as feridas, colocou no ombro, trouxe de volta para o redil, trouxe de volta para casa. E é esse o desejo que Cristo tem para fazer com muitas pessoas, com muitos dos seus filhos que estão perdidos. Agora eu vou pedir para vocês uma coisa, vou perguntar para vocês uma coisa aqui. Pode passar o primeiro. Qual a importância das pessoas na nossa vida? A gente já parou para pensar isso? Qual a importância que cada um que convive conosco, a importância que essas pessoas têm para a gente? Quem é a criança mais nova da nossa igreja? A gente já parou para pensar? A criança mais nova da nossa igreja é o Neto Miguel. Ele é o bebezinho mais novo que a gente tem. Agora, quem é a pessoa de mais idade da nossa igreja? Hoje à tarde eu liguei até para o ancião, liguei para a secretária para a gente ler. Quem? Maria Carvalho? Pode ser, a mãe do Misael, né? Vocês já pararam para pensar na importância que essas duas pessoas têm nas nossas vidas? O netinho do Miguel, ele trouxe felicidade não só para a casa do Miguel. No dia da apresentação dele, com a primeira vez que ele chegou na igreja, o primeiro presente que a gente deu, que o departamento infantil pensou nele, foi alegria para nós.
Assim como a irmã Maria Carvalho também, ela já trouxe muitas alegrias para a nossa igreja. Então, a vida do mais novo até o mais velho na nossa igreja, ele tem muita importância. Hoje é quarta-feira, às vezes algumas pessoas estão trabalhando, a gente não está com todos os irmãos aqui, né? Mas começa a olhar para o lado e lembrar de cada um dos irmãos que tem aqui, de quantas vezes ele já lhe fez feliz na vida, né? Agora eu vou um pouquinho mais longe. Quantas de nossas ovelhas estão perdidas? Agora você não vai lembrar de sábado passado, não. Você vai lembrar de 1 ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Aí você vai olhar para os bancos da igreja e lembrar daquelas pessoas que um dia estiveram aqui sentadas com você, cultuando a nosso Deus também. E hoje elas não estão mais. Algumas descansaram no Senhor, mas outras não. Outras desistiram da caminhada, não é? E essas pessoas também, elas são importantes para Cristo. E a gente tem que tirar um tempo para a gente pensar nessas pessoas também. Os soldados americanos, eles têm um lema muito interessante. Eles dizem assim: nunca deixar um companheiro para trás. É muito bonito esse lema. Mas teve um que foi mais longe. Desmond Doss. Ele é um servo de Deus. Foi um servo de Deus, né? Ele já descansou no Senhor. Adventista do 7º dia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi soldado e foi socorrista no exército norte-americano. Ele foi designado a missões nas Filipinas e no Japão, na Batalha de Okinawa. Já fizeram filmes a respeito dele. A Casa Publicadora tem um livro, Soldado Desarmado. Fala do nosso irmão. É muito boa a história. Que é real. Ele sofreu muitas perseguições quando ele estava no exército. Ele resolveu se alistar não para trabalhar, não para guerrear, né? Não para carregar armas. Ele resolveu se alistar para cuidar dos feridos. E assim como Daniel, ele também tomou uma posição. Ele decidiu no seu coração de não se contaminar. Que ele ia para lá, ele não ia pegar em armas, ele não ia fazer mal a ninguém, e ele também não ia esquecer dos seus princípios, inclusive na guarda do sábado. E por conta disso, ele sofreu muitas perseguições dentro do seu próprio exército, né? Zombavam dele, zombavam da devoção que ele tinha a Deus, ele era muito perseguido. Mas por ele mostrar a convicção que ele tinha, e por ele ser um homem muito apegado a Cristo, o milagre foi feito foi feito lá no lugar que ele trabalhou. Era tão interessante que nas primeiras batalhas que ele passou a fazer, na hora que eles iam sair, ele pedia para fazer oração. E no começo eles não davam nem muito bola para ele, não. Mas um dia eles fizeram uma oração. E por incrível que pareça não, é a mão de Deus. Dos vários segmentos que saíram para a batalha, o dele foi o único que não perdeu nem um soldado. E por conta dessa oração que ele fez, os soldados ficaram assim, tão impressionados com aquilo, que quando chegava a hora de sair para a batalha, eles só queriam sair depois que ele fizesse a oração, e depois que ele fosse com eles. E ele pedia, né? Ele orava. E ele dizia assim, não, mas eu tenho que estudar a minha lição primeiro. Ele ia fazer a devoção dele primeiro, né? E eles esperavam e não achavam nem ruim, não. Ninguém ficava com raiva. Mas houve um dia que foi crucial na vida dele. Foi o dia 29 de abril de 1945. Foi nesse lugar aí, nessa Maé da Escarpa. Eles tinham que subir essa colina. Eles já tinham feito isso algumas vezes. Porque, assim, quando eles estão na guerra, o que acontece entre um exército e outro? Eles vão tentando avançar. Eles vão sempre tentando avançar para ganhar mais território. Ele avança e recua. Avança e recua. E eles já tinham subido algumas vezes essa colina. Só que nesse dia, ele fez as orações dele, sozinho,
e foi pedir para fazer oração com todos. Aí o comandante disse, não, hoje não vai dar para orar com todo mundo, não. A gente está atrasado, já tem que subir. E ele, tudo bem, subiram. Quando eles chegaram lá em cima, o exército inimigo já tinha deixado várias emboscadas para eles, né? E todo o exército foi acurralado ali, digamos assim, encurralado, né? E o comandante começou a dar ordem para todo mundo descer. Só que, entre bombardeios que eles estavam sofrendo, eles se aperrearam tanto que todo mundo dissipou. E de mais de 100 homens que subiram, 150 homens que subiram, apenas 50 conseguiram descer. E os outros ficaram lá, presos no meio do bombardeio. E Desmond, sem nenhuma arma, conseguiu salvar 75 homens. Eles todos baleados lá. E cada vez que ele ia salvar um homem, ele fazia a seguinte oração: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. E o primeiro que ele foi salvar, aproveitou que tinha uma corda lá por cima, ele amarrou o homem, foi descendo e gritou lá para os amigos conseguirem tirar, resgatar. E assim ele foi. Ele só tinha um toco de árvore, uma corda, e ele corria no meio do bombardeio e salvava um, tirava, puxava, amarrava e descia. E ele disse que ficou impressionado porque no lugar que ele estava, o exército inimigo podia muito bem visualizá-lo. Ia lá e matava todo mundo, né? Mas não, ele disse que tem certeza que aquilo foi a mão de Deus que segurou o exército inimigo. E ele conseguiu resgatar todos esses homens. Depois que ele conseguiu resgatar o último homem, ele desceu, e o comandante veio procurar para falar com ele, aí disse, olha, você resgatou mais de 100 homens. Ele disse assim, não, pelas contas que eu fiz, ele passou 5 horas sozinho fazendo esse resgate. Ele disse, não, ele não foi modesto, eu só resgatei 50. Pelas contas que eles fizeram, chegaram a 75 homens. Cada vida de cada soldado daquele era importante para ele. Ele trabalhou em outras batalhas. Ele chegou a socorrer até soldado do exército japonês. Porque ele tinha o dever no coração dele de salvar todos, né? E ele decidiu que toda aquela companhia dele, os 75 homens que foram com ele, que estavam lá em cima, ele decidiu resgatar. Agora, queridos, a nossa corporação hoje, o nosso exército hoje, qual é o nosso exército hoje? O nosso exército hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Conjunto Ceará. É essa a nossa corporação. Eu acredito que a gente começa salvando a nossa casa. E, para mim, a Igreja do Conjunto Ceará é a minha casa. Nós começamos salvando o nosso exército. Nós começamos a ficar fortalecidos. Depois que a gente conseguir salvar o nosso exército, a gente sai para salvar todo mundo. Eu sei que levar o evangelho a todo mundo é importante. Eu acredito nisso, sim. Mas nós não podemos esquecer dos nossos irmãos. Cada vez que a gente olha para a nossa igreja e a gente lembra de quantas pessoas sentavam nesses bancos e hoje não sentam mais, não é? Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo de Desmond, né? De não esquecer dos nossos. Depois que tudo passou, ele foi socorrido, ele passou por outros problemas lá, ele mesmo foi atingido em outra batalha. Quando ele voltou para a cidade dele, ele foi condecorado. Ele recebeu uma das mais altas comendas, né? O presidente dos Estados Unidos, em nome do Congresso Nacional, fez uma convocação para ele receber a medalha de honra ao mérito. Esse presidente foi o Harry Truman. Era o presidente dos Estados Unidos na época, né? Eu creio que na manhã gloriosa nós não vamos receber uma medalha de condecoração. Mas eu acredito que nós vamos receber também uma comenda, né?
Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. 2, versículo 10. Isso. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa vai ser a maior condecoração que nós vamos receber. A serva do Senhor, ela também nos deixou um conselho também. Ela diz o seguinte: não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, haverá uma pessoa nas cortes da glória que encontrou a entrada ali por vosso intermédio. Bem, irmãos, a oração que eu queria deixar para vocês aqui é a mesma oração que o irmão Desmond deixou. Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Ajuda-me a salvar mais uma pessoa. Quantos mais nós conseguimos colocar, quantas estrelinhas a mais nós conseguimos colocar na nossa coroa, mais o reino de Deus vai ser abençoado, né? Amém? A Deus pela vida dos anciões da nossa igreja. Louvado seja Deus pela vida das pessoas que tomam conta dos ministérios dessa igreja. Que nós possamos orar por todos eles, que nós possamos apoiar. Porque, irmãos, essa luta não é de um homem só. Essa luta é de todos nós. Amém? Santo, bendito Deus Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelos teus filhos, Senhor. Ó Pai, eu te peço que venha nos preparar para a tua breve volta. Vem, Senhor, nos ajudar, Senhor, a trazer mais e mais pessoas para perto de Ti também. Vai confortar os corações, Senhor, que por conta dessa pandemia acabaram se afastando de Ti. Vai nos preparar, Senhor, de maneira que nós tenhamos a maneira certa para nos achegarmos a cada um deles. Continua conosco, Senhor, durante essa semana, que logo mais possamos nos preparar para o Teu santo sábado. Nos guarda, nos leva-nos em paz para nossas casas. Fica conosco, é só o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.